Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal para mais uma dica do Psicoaprender. O que são habilidades cognitivas dentro do mundo da aprendizagem? Isso para a criança dentro do seu contexto geral, sendo ela criança especial ou não. Todas estão atreladas ao mundo do conhecimento, são as habilidades do conhecimento. Mas muitos ainda não sabem o que são habilidades cognitivas, como elas se desenvolvem dentro da criança e como a criança pode desenvolver na sua aprendizagem. Então, eu quero estar trazendo rapidinho essa abordagem e mostrando para você onde está a evolução de uma criança. Em primeiro lugar, a cognição é um processo de construção do conhecimento. Olha, é importante. A cognição é um processo da construção do conhecimento, ou seja, esse processo ele se dá ao longo do tempo, ao longo dos anos, no perpetuar dos tempos, dos dias, é que a cognição ela vai se expandindo, ela vai abrindo. Mas existem muitos pontos que envolvem a cognição e aquilo que não é cognição dentro desse processo da construção do mundo do saber, tá? Especialmente entre elas, a guardar as informações, isso é cognição pura, tá? Esse é o primeiro ponto. Cognição é um processo, e o processo se dá ao longo do tempo. Todos os dias a criança, ela vai aprendendo a desenvolver as suas habilidades no mundo do conhecimento. O segundo ponto, o que ocorre ao longo do processo, ao longo da formação do pensamento, da linguagem e do compartilhamento de seus pensamentos. O que ocorre ao longo dos anos. Então, a cognição não é algo que se aparece de repente em um único dia, a criança já desenvolve tudo. Não. Isso é como a memória. A memória é um processo da atenção da linguagem, tá certo? Isso é cognição. A cognição ocorre ao longo do tempo e dentro desse processo do saber está a memória, a atenção e a linguagem. Por que a memória? A criança vai aprender, ouvir e internalizar e lembrar dos fatos. Eis a razão pelas quais o professor precisa fazer sempre atividade de pergunta para a criança estar trazendo isso à sua memória e não cair no esquecimento. Repetição de atividade é o que leva uma criança ao seu desenvolvimento. Isso é muito importante, tá? Atividades repetitivas em casa. A criança com autismo, ele gosta muito das rotinas, a mesma coisa todo dia. Porque quanto mais faz, mais ele aprende. Tá certo? Isso é cognição. É uma capacidade de planejamento, porque está dentro da linguagem. A linguagem é quando a criança começa a desenvolver a sua capacidade de raciocínio, tá? Da memória, das lembranças, e automaticamente isso vai levar a ele um planejamento. É uma habilidade que a criança vai adquirir e guardar ao longo do tempo, tá? Elas realizam o nome e habilidades cognitivas. Elas realizam o nome de habilidade cognitiva. Então, é um conjunto. Como a aprendizagem aprende? A grosso modo, eu digo que a aprendizagem é como aquele coco duro. Você bate, bate, bate até ele quebrar. Do mesmo jeito é a aprendizagem. Quanto mais se aprende, a criança diz: minha cabeça dói, eu não aguento, minha cabeça dói. E quando ele começa a aprender, ele começa a perder aquela dor. Por quê? Porque as sinapses, que são os neurônios, elas vão se unindo. Quando se une, está acontecendo ali a aprendizagem. A sinapse é exatamente isso. Por que eu falo isso? Porque eu sou neuropsicopedagogo e trabalho também nessas áreas. A aprendizagem, ela é algo que vem acontecer ao longo do tempo. Ok? Então, até a próxima dica do Psicoaprender. Tchau, tchau.